Vamos à nossa palestra. Segundo a socióloga Regina Navarro Lins, há mais de 5.000 anos, na pré-história, na época do homem da caverna, ignorava-se a participação do sexo para a procriação, imaginando-se que os bebês vinham das águas, das grutas, da terra-mãe, enfim, de sopro de forças maiores. O matrimônio era por grupos, somente a linhagem materna. Eles ignoravam a participação do sexo para a procriação. Quando o homem começou a domesticar animais, percebeu que, quando agrupava somente um sexo, não havia reprodução da espécie. Porque quando tinha só machos, e aqui eles separavam macho de fêmea, não havia procriação. Só havia quando misturava, né? É como diz hoje, né? Juntos, misturados, né? Aí ele percebeu que a fecundação acontecia pelo sexo. Quando nascia uma criança, ele começou a querer saber se ele era o pai. Logo após essa descoberta, o homem começou a ter noção do que hoje chamamos de propriedade e posse. Então, ele queria que seus bens passassem somente a seus descendentes. Portanto, começou a vigiar. Aliás, até hoje a gente quer que os nossos bens passem a nossos descendentes. Portanto, começou a vigiar a sua parceira e a dominá-la, porque ele era mais forte. Quando eles não sabiam ainda que a procriação, que o sexo é que dava procriação, eles tratavam a mulher muito bem, porque o homem queria desfrutar os prazeres do sexo. Depois disso, infelizmente, a mulher, quando eles descobriram isso, depois disso, infelizmente, a mulher passou, então, a ser considerada inferior, por conseguinte, subordinada à dominação masculina, porque o homem era mais forte. Durante milênios, essa situação continuou. Como toda regra tem exceção, sempre houve mulheres que conseguiam se igualar e até se sobrepor. Mas elas eram a minoria. A violência contra a mulher era imensa e era aceita por todos, inclusive pelas próprias mulheres. Inconscientemente, sem condições de desagradar os homens. Isso ocorreu até a descoberta da pílula anticoncepcional em 1960, que mudou esse cenário. Houve a dissociação entre procriação e prazer sexual, dando novo e melhor rumo à mulher. Depois, houve a evolução dos exames de DNA, e a certeza da paternidade passou a ser precisa. A mulher podia fazer sexo sem ter filhos, e o homem, ao nascer a criança, podia saber com exatidão se ele era ou não o pai. A partir daí, a moral, a família, o casamento e os costumes passam a ter rumos irreversíveis. E ainda veio a internet com a globalização total. Com tudo isso, a modificação da humanidade passa a ter rumos imprevisíveis. Em 50 anos, aconteceram evoluções que mudaram milênios, como a pílula anticoncepcional, a evolução do DNA com a exatidão da paternidade, além da informática com a internet darem uma guinada radical em tudo. A maioria aqui presente, que passou essa época tão importante para a humanidade, teve que ser herói, mágico, superando a si próprio para poder viver, continuar a viver, inclusive com sua família. Então, se diria que acabou
a violência contra a mulher. Ora, milênios e milênios, a mulher subjugada não desapareceria num piscar de olhos. Essa trajetória ainda demoraria muito. Como a mulher começou a ser dona do seu próprio corpo e do seu próprio dinheiro, começa a trabalhar fora, ela quer impor sua autonomia nisso. Isso é muito difícil e a violência contra ela não cessa fácil e, diante de certas atitudes, até aumenta. Chega ao ponto de se fazer necessária a Lei Maria da Penha, que autoriza até a prisão do homem infrator. Gostaria de lembrarmos que a violência moral ou psicológica é xingar a mulher de burra, gorda ou esquelética, vaca ou porca, puta mesmo continuando a ser casado com ela, ou humilhá-la só ou na frente dos outros, em vez de lhe fazer uma crítica construtiva, se fosse o caso. Deixar sem se importar que pessoas ou familiares a maltratem, paquerar outras mulheres ostensivamente na frente dela, enfim, fatos e acontecimentos que abaixam sua autoestima. Isso, inclusive, vai lhe debilitar. Voltando à relação de homem e mulher, vamos chegar ao romance do Zinda, que está na 7ª edição, e isso me deixou muito alegre, porque no Brasil, os livros, mesmo no eixo São Paulo-Rio, dificilmente chegam na 2ª edição. Quando eu resolvi voltar à literatura, lembrei dessa história que, de fato, aconteceu na década de 30 do século passado, na cidade de São Paulo, num bairro de classe média, o Tatuapé, o meu Tatuapé. Eu nasci bem depois, mas bem depois mesmo. Mas, quando eu saí de São Paulo e vim para Brasília, em 1980, as pessoas ainda lembravam da Duzinda. Eu pensei, uma história forte. Como eu já disse, o nosso romance começa na década de 30 do século passado, antes da pílula anticoncepcional e da descoberta do DNA. Duzinda era uma jovem que vem de uma família cujo pai era autoritário, só admitia sua própria opinião e mercenário, só juntar dinheiro lhe dava prazer. Seu Manuel era extremamente conservador e seus conceitos morais eram austeros, rígidos e exagerados. Sua mãe era submissa ao extremo. Todos eram muito trabalhadores. A moça tinha como único lazer raramente assistir filme no cinema São Luís e não tinha amigas, porque não lhe era permitido. Ela ajudava o pai no balcão da venda. Assim conheceu e se apaixonou por Ernesto. Mas Ernesto estava endividado por jogo, não tinha dinheiro e, numa loucura, resolveu tirar do caixa da venda do pai dela. Acontece que foi visto, e quando o português percebeu, outras pessoas denunciaram o jovem. Duzinda não estava nesse momento, tinha entrado para dentro de casa. Quando se viu acuado, Ernesto saiu da venda, pulou o muro da casa dela, surpreendendo-a, e, no desespero, a convidou a fugir. Disse-lhe que a amava muito e tinha pressa, e tinha mesmo. Ela teve 1 minuto para resolver esse assunto. Eu faço questão de repetir. Ela teve 1 minuto para resolver esse assunto. Nessa palestra, eu estou tentando dar um alerta a todos vocês para não se deixar abusar, para não sucumbir. E colaborar a evitar a violência moral ou psicológica no ambiente que nos cerca. Muito obrigada pela atenção.